Voltamos a apresentar Duas na Tri. São 15 horas e 23 minutos. Em São Paulo, Duas na Tri está de volta. E no mundo cada vez mais competitivo, preparar os alunos para enfrentar o vestibular é um grande desafio. Olha, para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa aqui, uma porcentagem de alunos que não conseguem ler até o final uma prova de inglês, por exemplo. Então, existe essa preocupação de preparar os alunos para o inglês. E a música tem sido uma ferramenta poderosa nesse aprendizado. Para falar sobre a música em sala de aula, vamos conversar com Elaine Calegari, professora do ensino médio e do curso pré-vestibular Objetivo. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Silvia. Prazer enorme estar aqui com vocês. E então quer dizer que a tua matéria é a música em sala de aula? Já tem alguns anos que a gente inseriu a música dentro da sala de aula em função dos vestibulares, né? No ensino médio, a gente foca bastante o vestibular, né? O aluno que vem do Fundi 1, Fundi 2, chega no ensino médio, eu falo que eu pego a parte mais fácil, porque eles já estão todos arrumadinhos, né? Uhum. Eu pego a parte mais fácil e a gente vai treinando eles para fazer uma interpretação, na verdade, em cima de uma letra de música. Então, não é, claro que acaba sendo uma aula gostosa, divertida, mais leve, mas, na verdade, eu sempre coloco, olha, nós estamos trabalhando a interpretação de texto, como, por exemplo, teve uma prova da Unesp que caiu uma música do Bob Marley, Redemption, que fala sobre as diferenças sociais, né, as injustiças sociais. Então, a letra era enorme, 4 questões. Então, que legal, é só cantar? Não, a gente canta também, mas a gente tem que interpretar. Sempre agora, as provas de vestibular estão de inglês bem lúdicas, né? Então, principalmente no curso pré-vestibular, que a gente... Lúdicas? Como assim? Por causa das letras de música, porque antigamente só caía o quê? Só caía textos, ainda continua caindo bastante textos jornalísticos, mas eram coisas mais antigas, assuntos mais antigos. Agora existe a interdisciplinaridade, né? Então, claro, um texto... Eu falo que inglês é a única matéria que vai com eles para o resto da vida, né? Dependendo do que eles vão prestar, tem matérias que eles não vão ver mais, não vão mais usar. Inglês universal, não, né? Se ele quer se dar bem no mercado de trabalho, tá bem no mundo corporativo, existe uma pesquisa até que, eu falo isso também em sala, você ganha 30% a mais se você tiver mais uma língua, e essa língua é o inglês, que praticamente é a língua universal. E ultimamente, né, eles perguntam até o que você fala a mais além do inglês. Exatamente. Estava lendo essa semana exatamente isso. Você tem que ter o inglês e mais uma língua. Sim. Então, no ensino médio, eu vou inserindo bastante isso na cabecinha deles. Olha, não fica com bronca do inglês, porque o inglês é a única matéria que vai com você para o resto da sua vida, né? Então, o lúdico que você me perguntou, antigamente, então, tinham textos antigos, não era interdisciplinar. Hoje, eu posso pegar um texto falando sobre geografia em inglês, falando sobre história em inglês. E atualidade, né? Atualidade, completamente. Sempre. O ano passado teve uma questão de lógica, né? O professor de matemática que me ensinou, não é matemática, era lógica, né? Uma questão de lógica com enunciado em inglês. Olha. Então, essa coisa diferenciada a gente chama de lúdica, né? FUVEST, uns 3 anos atrás, um poema para a gente interpretar. E letras de música, né? Sempre, letras de música sempre. Está sendo uma coisa muito comum cair letras de música. E aí, o ano passado, 2016, né? Caiu Paul McCartney, Ebony and Ivory, que era uma metáfora, na verdade, né? As teclas brancas e pretas do piano, Living in Perfect Harmony, vivendo em perfeita harmonia, e uma questão falando o que quer dizer isso. Né? Aí é o lado reflexivo do aluno. O lado reflexivo do aluno. E assim, música é cultura, né? Não tem como. Eu brinco, você pode saber, eu brinco com eles, né? Funk, mas você tem que saber os clássicos da música, né? E como professora de inglês, rock and roll, né? O clássico do rock and roll, eu falo. Quais que são é o que cai. Os principais que você... A gente que trabalha... a gente trabalha Beatles, Rolling Stones, Queen, né? Um pouquinho mais moderno, pega o Bon Jovi, né?
Enfim, clássicos. Mas os vestibulares gostam dos clássicos? Sim, os clássicos. Até a Unesp, o Bob Marley foi uma música clássica, uma música da década de 70. Né, da década de 70. Então, eu falo qual é a minha parte que cabe nesse latifúndio, né? Para pegar o gancho na música, né? Na letra da música do Chico. Exatamente. Olha, quando a gente começou com essa aula de música, a gente tem uma 7ª aula para o pessoal aqui do curso pré-vestibular da Paulista. E eu lembro bem que eu comecei com a música dos Beatles. E passei a música, a gente trabalha PowerPoint, né, vai contando um pouquinho dos Beatles e tal, né? E eu terminei a aula, foi o primeiro ano que a gente introduziu essa música, inglês com música. E vieram 5 meninas muito entusiasmadas, porque no final a gente canta. Eu não canto, mas eles cantam. Né? Não, mas aqui você vai cantar. E vieram 5 meninas, nossa, teacher, que legal esses menininhos. Eu falei, esses meninos. Quem os meninos? Beatles? Teacher, a gente achou o máximo. Aí eu falei, gente, então vem cá. Aí eu já sento com elas. Mas é o despertar do conhecimento. Sem dúvida alguma. E aí eu lembro que eu desci pela Avenida Paulista, fiquei andando na rua, falando, gente, essa é a minha função com essa aula. Além, obviamente, de treinar, treinar mesmo o aluno para fazer uma prova de vestibular, uma interpretação, é introduzir para ele a cultura musical. Né? Contar, Não os nossos alunos do ensino médio, não. Eles vêm já desde o trabalhando isso, né? Frisando bem aqui, eu estou falando dos alunos do curso pré-vestibular que vêm de outras escolas. Sim. Né? Então, esse aluno ele vem bem despreparado e música é cultura, não tem como fugir disso. Né? E também aí você, no caso, quando você ensina, você coloca uma música dos Beatles, você conta um pouco da história dos Beatles? Sem dúvida, sempre pra tem. Saber quem eles são. Tudo. Isso, é assim, nossa aula funciona assim, tem a letra, tem a tradução, e antes eu conto toda a história. Então, olha, essa música é de 1900 e tanto, o período histórico é esse. E aí a gente trabalha um pouquinho de vocabulário específico, verbos, expressões idiomáticas, phrasal verbs, alguma palavra, um falso cognato, né? A gente trabalha muito, então eu vou colocando as coisas específicas de vestibular. E aí depois eles cantam, depois tem a parte mais relax, né, digamos assim. Mas sempre contando a história. Quem é essa pessoa? Quem são os Beatles? Quem são os Rolling Stones? E do outro... Então tem essa é a primeira parte. E atrás eu sempre coloco um vestibular, uma letra, uma questão de vestibular que caiu em cima da letra de música. Agora, né? o que realmente o aluno precisa saber e prestar atenção e guardar para fazer uma boa prova? Qual é o segredo? Quer dizer, não precisa contar o segredo, porque aí vai lá fazer matrícula no objetivo. Vai lá fazer curso. Né? O segredo dele. Mas só para a gente entender, quer dizer, uma dica, o que o aluno realmente tem que prestar atenção? Eu sempre coloco assim um vocabulário, porque assim é um vocabulário diferente do everyday English que a gente fala, do inglês de todos os dias, do street English, né? É diferente do inglês que você fala na rua, né? Que você encontra um gringo na rua ou vai viajar, é outro tipo de inglês, né? Então a gente tem realmente aqueles alunos que são bons de inglês, que tem no ensino médio, que vem com uma base boa, né? Só que chega no terceiro ano, na terceira série ou no curso pré-vestibular, ele tem que ter uma outra abordagem, porque o inglês é jornalístico também. Então, é um tipo de vocabulário, não é o vocabulário que ele usa viajando ou na rua. Porque como eu falando português, se eu for fazer uma prova de português, eu vou ter que estudar muito. Vai ter que ter um texto de um clássico, alguma coisa. Exatamente, porque o falar português não quer dizer que eu saiba português. Então, eu tento também colocar isso bastante, porque, claro, a gente tem aluno com um nível muito bom de inglês, muito fluente, mas a fluência não quer dizer que ele consegue interpretar um texto. Claro. Né? Então, é bacana essa fluência para a vida dele inteira, mas a prova de vestibular, ela é bem mais específica. Então, como eu já tinha comentado, então é atualidade, então é um texto de geografia em inglês, é uma música que fala sobre um período histórico em inglês, então ele não é o vocabulário que ele vai usar todos os dias. Sim. Então, eu especifico assim, a
aquela palavrinha mais chata que não se usa todos os dias. E se ele acompanha, eu falo que o vocabulário dele vai dar um upgrade muito grande. E aí ele vai para o ensino superior, porque no ensino superior a gente sabe que os artigos são todos em inglês, né? O professor não quer saber se você estudou ou não. É verdade. Ele vai te dar um artigo, vai falar, semana seguinte a gente vai falar em sala de aula sobre esse assunto. Você pega tudo em inglês. Você vê a importância do inglês. Sem dúvida. E aí eu falo para ele, se você prestar atenção e conseguir guardar esse vocabulário, você já vai muito mais preparado do que uma grande maioria para o ensino superior. Né? Não vai dar medo aquele texto jornalístico, ele não vai ter medo, porque as pessoas ficam com receio, claro. Né? Pega um texto. Não, ele trabalhando com a gente, ele vai dar um upgrade, ele vai dar um aumento no vocabulário e bem um bicho considerado. de 7 cabeças, né? A hora que ele olha aquilo, ai meu Deus, já cansa. Já cansa. Né? E eu te pergunto, Elaine, por que através da música, com a música, né? Ou tem uma outra forma também de ensinar? Ou a música é a forma mais eficaz? Veja, eu trabalho as duas coisas. Claro que tem também a aula sem música, né? Que a gente vai interpretar o texto, apenas o texto jornalístico, né? Você pega de que publicações? Assim? A gente pega texto da Economist, da Newsweek, textos bem atuais. Né, de cair texto assim, isso acontece muito com a gente, né? A gente olha a prova e fala, meu Deus, o texto que a gente deu em sala de aula. Né? Que a minha Mas você pega assunto da atualidade no mundo, por exemplo, refugiados. Sim, é qualquer assunto. Mas você já tem essa sensibilidade de saber o que o vestibular gosta, né? Então, é uma coisa de sensibilidade mesmo, que eu falo que nem... o pessoal que vai fazer a prova, que vai elaborar a prova da Unesp. Tô falando da Unesp, porque ontem teve o vestibular da Unesp, né? Aquele professor que elabora a prova da Unesp, vai ser sempre o mesmo, a mesma equipe, vamos dizer assim. E eu costumo brincar com eles assim, sabe quando você está na escola desde do 6º ano até o 3º ano, que é a mesma professora de português, ou de que vai fazer o mesmo estilo? É o mesmo. Você já conhece um o estilo. E aí você acaba ficando mais sensível para saber que tipo de pergunta. Né? Que tipo de questão que vai aparecer. E muda, né? De vestibular para vestibular, da Enem? Sim, o estilo muda, o nível linguístico muda, né? São pessoas diferentes fazendo a prova. É como se fossem professores de escolas diferentes fazendo a prova. Mas você conseguiria explicar a diferença de um e de outro? O que é a FUVEST, o Enem? Mais ou menos também, né? A FUVEST, o Enem é muito interpretação de texto, praticamente 100% de interpretação de texto. A Unesp, que foi uma prova ontem... Estou com ela na cabeça, porque a gente viu a prova ontem, caiu uma questão de gramática, de verbo anômalo, caiu questão de vocabulário específico, então foram, assim, acho que 3 ou 4 questões, o texto, a interpretação e 3, 4 questões de vocabulário específico. Então, de pegar a palavra, por isso que eu falo que na letra da música ou no texto a gente enfatiza bastante o vocabulário, que não é o vocabulário de todos os dias. 3 ou 4 questões de vocabulário, tirando a palavra da frase, né, e pedindo um sinônimo, pedindo uma tradução. Então, não são questões de curso de idiomas, eu costumo dizer. Né? Você vai fazer não vou falar nenhum nome, mas você coloca o seu filho para fazer um curso de idiomas, é excelente, mas é outra abordagem. O vestibular é outra abordagem. É diferente. É né? muito diferente. Estudar mesmo. Exatamente. De uma forma... E não negligenciar, né? Porque a gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? A gente tem que sempre aprender, né? O aluno tem que sempre falar, puxa, eu tento colocar e acho que eu consigo, assim, venha, se você sabe inglês, venha, assiste com coragem a aula, porque você vai aprender muito mais. Você vai ser um ser humaninho diferente. E é o que a gente está falando, quando você dá aula de música, eles, no caso, eles guardam mais. Exatamente. A ideia da música, primeiro que começou, em 2010 o Enem colocou Viva la Vida. Uma música. Olha! A gente ia saber. Essa a gente vai Acaba de saber. a gente sair dançando só. Olha, não ia nem fazer as questões. Não vestibular, vamos dançar primeiro. Professor, para. Daqui a pouco eu faço. E aí a gente, nossa, uma letra de música. Aí começou a ser ser constante. Né? Aí o Unesp colocou Bob Marley, depois, agora o que está mais fresquinho na minha cabeça, o ano passado, o Paul McCartney, né, do Ebony and Ivory. Então a gente falou, puxa, então vamos colocar uma aula de música, porque também a gente chega mais próximo do aluno. Eu acabei de dar uma aula agora e todo mundo dançou, Qual e todo foi a mundo música? cantou.
Foi dos Beatles, In My Life, que é uma música que até a Rita Lee fez uma... Eu mostro até isso para eles, porque na minha cabeça a música ela é cultura, né? Então, mostrei o ano, as coisas, o que estava acontecendo, que a letra, na verdade, vinha de um livro que o John Lennon escreveu, de 1964, imagina, eu falo 1964, hã? Falei, pois é. Século, né? Que século, né? E aí falei, a Rita Lee fez uma versão em português, e aí até no final eu mostrei a versão em português também, para eles verem que é uma coisa... E já puxar para a nossa cultura também. Malu, porque assim, o inglês e o português, eles estão intimamente ligados quando eu falo que você tem que ler a letra da música ou o texto em inglês e... Vamos dizer assim, 70% das interpretações elas são em português, você tem que saber os dois, na verdade. Sim, né? E outra coisa que a gente frisa bastante, às vezes você entende a letra, entende o texto que está lendo em inglês e não consegue interpretar em português. Eles estão intimamente ligados. Mas quando vai interpretar, por exemplo, o texto chega no vestibular, ele interpreta com que cabeça? De inglês ou de português? Então, a gente tem que fazer uma misturinha, né? Fazer uma misturinha. E, infelizmente, por quê? Por que os vestibulares... Por que acontece desse jeito? Porque quando ele vai para o ensino superior, ele tem que saber ler alguma coisa da profissão dele em inglês e trazer para a nossa cultura. Sim. Então, isso é uma coisa que vai ser normal na vida dele. Ele vai ter que ler inglês e passar para o dia a dia nosso. Né? Verdade. Então, acredito eu que os reitores já pensam nesse sentido dos vestibulares. Bom, então vamos colocar aqui um texto, mas vamos fazer o aluno já estar preparado, por quê? Para não ser um baque, né? E a gente tem que trabalhar as duas coisas, não tem jeito. Mas normalmente, né? Acontece como? Eles falam, quer dizer... Porque você viu que eu falei uma porcentagem aqui, que muitos alunos nem chegam até o fim da prova. Tem que trabalhar isso também, né? Porque já vê aquela difícil, esse texto é difícil, já foge daquela questão. Sim. A gente agora falando de curso pré-vestibular e não do ensino médio, colocando bem que no ensino médio os nossos alunos gabaritam a prova de inglês. Eles acertam todas. Legal. É mesmo? É legal. mesmo. Agora, o curso pré-vestibular a gente tem que trabalhar um pouquinho diferente, porque a porcentagem de acerto, infelizmente, eles chegam com um pouquinho de medo, né? Assim, não vou fazer, existe o preconceito, né? Porque dependendo da escola que eles vêm, eles não têm absolutamente nada de língua estrangeira, né? Então, cabe a nós, assim, vamos trabalhar, fazer primeiro com que ele goste de aprender, goste de vir à aula. E aí entra a música, eu consigo chegar mais perto deles através da música. Tá, primeiro ponto é esse, assistir a aula e não ficar com preconceito, porque... Ou a pessoa não assiste porque não gosta, porque não sabe nada. Então, eu tenho que mostrar para eles que não, que dá para fazer. Né? E que não vai ser o verbo to be que eles vão aprender com a gente. Tem gente que chega no curso pré-vestibular sem saber nada de inglês. Sim. Que trabalho para você, hein, pegar do zero. Mas olha que Mas a gente consegue, viu? A gente interessante, consegue. Silvia, ela vai dizer para esse aluno, ela que chega para o curso pré-vestibular, ela chega e diz assim, nós não vamos ensinar o verbo to be, né? Vamos ensinar a gostar de inglês. Outras coisas. Sim, eu falo para ele, é uma lavagem cerebral que a gente faz mesmo, né? Fala, olha, se você se empenhar, você vai sair daqui como se você tivesse feito um curso sem medo de... Claro que a gente não trabalha conversação não, é a interpretação mesmo. É focado no vestibular. É focado no vestibular. A aula que é dada. Até agora a gente teve um simulado, fiquei bastante feliz, porque a gente tem umas turmas que você fala, meu Deus, aqui eu vou precisar trabalhar um pouquinho diferente, né? E eles acertaram mais da metade da prova, o que pra gente, imagina, estamos só no começo do ano, né? O trabalho, então, vai chegar no final com saldo positivo. Né? Porque eles conseguiram ler uma prova e o nosso simulado é difícil. É difícil. É um treinamento mesmo, né? É um treinamento mesmo. Nossa. É bem... mas eu adoro. Ai, professora, mas olha, uma aula e tua pronúncia é linda. Obrigada. Claro, né, professora? Eu queria o quê? Silvia, Obrigada. mais alguma questão com a professora? Não, na verdade eu acho importante, né, deixar aqui claro que é um trabalho que já vem, a gente fez hoje, falou de inglês desde, né, da formação das crianças pequenas, quer dizer, vai colocando como cultura já na vida do aluno. Com então, certeza. tudo bem, você consegue consertar esses alunos que chegam sem inglês, mas a importância, né, eu acho bacana Sem você passar dúvida. isso, a importância de começar cedo. Com certeza. E aqui
pelo menos muito acolhido e está preparado, né? Em Sim, todos sim. os níveis. Sai do pequeno, aí vai para o ensino médio e aí chega no pré-vestibular, é outro treino, né? Sim, professor? eu falo que eles chegam no ensino médio para mim já todos bonitinhos. Eu só vou Tudo dar arrumadinho. Tudo arrumadinho, Porque é mais aqui no fácil. Objetivo começa com 2 aninhos, né? Sim, Eles vão dos sim, 2 anos sim. até o 17. Sim. Bom, gente, eu tenho uma filha que eu falo que ela foi fazer um teste agora fora, deu fluência total. Ela estudou no Objetivo desde os 3 anos de idade. Deu olha, fluência que legal, total. Quer dizer, você pode comprovar isso em casa. Com né? certeza. Entrou na USP, agora pronto, vai ser mãe coruja. Maravilhoso. Mas é o aluno, né? Quer dizer, um aluno de objetivo é um aluno que vai para a USP e tem Com certeza. Isso essa eu fluência, não né? tenho dúvida alguma. Ai, que Tenho importante. plena né? certeza e o nosso trabalho é uma coisa... E o mais importante, né? Quando os próprios professores, né, colocam os filhos aqui, é porque eles acreditam, né? Com Porque- certeza, Porque absoluta. já não são tem quantos nem- anos de objetivo, professor? Puxa vida. Logo ali. Desde 1991. Que eu você tô dá aqui, aula? que eu dou aula aqui. Que beleza, que beleza. E amo, adoro, faço com paixão e E o é muito resultado é diferente positivo. o ensino médio, que é uma classe pequena, e a classe do curso objetivo, que é mais gente? É muito O diferente? estilo de aula? É. Sim. No curso pré-vestibular é uma aula um pouquinho, eu falo que é performática. Show. Né? É Show. uma aula mais show, para segurar o aluno também, né? Mas o que você faz de diferente? Só conta pra nós, estamos terminando aqui. O que você faz? Você canta? A gente já entra cantando mesmo. Só não vai cantar aqui, né? Nós temos que entrar nessa aula. Nós já voltamos para a escola, agora nós vamos voltar para o curso vestibular também. A gente está lá desde os pequenininhos e vamos para lá, né? Tem que ver essa aula show. Professora. Parabéns. Viu? Obrigada. Eu quero agradecer, então, a Elaine Calegari, que é professora do ensino médio e do curso pré-vestibular Objetivo. Obrigada, Eu que Elaine. agradeço Até uma muito. próxima. Até. Muito obrigada, viu? Obrigada.